tiro de canhão. Esse tiro caiu exatamente entre as forças invasoras holandesas, que eles carregavam um vagão cheio de pólvora. O tiro caiu, explodiu, e deram o primeiro susto. Aí eles quiseram embarcar. Na época tem um lugar chamado Cacilhas, lá em Macau, onde se refugiavam. Então eles continuavam marchando. Tinha um grupo de europeus, entre portugueses e outros estrangeiros, 90 europeus e 60 macaenses. Macaenses são filhos da terra, nascidos de miscigenação entre portugueses e maioria chinesa. Essa mistura, por isso é chamada macaense. Então esses tiveram a coragem de repelir os ataques, para que Macau fosse sempre fiel a Portugal. Por isso a antiga Macau se tinha o nome Cidade do Santo Nome de Deus. Não há outro mais leal. Está na prefeitura, o correspondente à prefeitura, nós chamávamos Real Senado, mas era o correspondente à prefeitura de Macau. Então é esta versão portuguesa, não é? Está ligado exatamente ao santo João Batista. Por quê? Porque os fiéis acreditavam na época que somente teria acontecido um milagre. O milagre do santo protetor João Batista, naquele dia 24 de junho de 1622. O manto sagrado dele conseguiu proteger a população e desviar os tiros dos invasores, não é? Dos habitantes macaenses. Fica por conta da fé de cada um. Mas é essa a versão. Agora, historicamente, por que permaneciam os portugueses lá? Pela versão portuguesa, Portugal disse que nós conseguimos combater os piratas que circundavam a área marítima e, portanto, o imperador chinês, na época, por seus emissários, nos concederam o direito de escolher umas das terras para se fixar. E os portugueses escolheram Macau, o território compreendendo entre a ilha de Macau, que é mais um território, as duas ilhas, Taipa e Puluan. Escolheu ali e batizou sob uma deusa, o nome de uma deusa de Macau. Quando eu voltei para Macau, no primeiro encontro de macaenses, eu me encontrei com um professor universitário na única universidade de Macau com quem eu tive contatos acadêmicos. Eu perguntei a um professor chinês que fez a pesquisa o porquê de ser Macau, por que chama? Então ele me disse o seguinte: na época os portugueses eram os únicos estrangeiros que o imperador, que não está ausente, que não está presente, autorizou a pôr os pés em terra. Por quê? Os portugueses eram os únicos estrangeiros que saíam do barco, iam à terra, negociavam com os chineses. E por aí, com o tempo, se fixou. Havia um ditado que até hoje, nos campos rurais da China, se falava, e está escrito assim: as regras do imperador e as regras do céu estão longe, não estão aqui. Quem manda no campo rural é a comunidade, é o próprio conselho da cidade. Esse conselho
aceitou os portugueses e comunicavam ao imperador que os estrangeiros estavam aqui. Com o tempo, essas negociações passaram mais para a fixação da administração e do governo português na terra dos chineses. Mas uma condição. A condição que nunca foi relatada é o seguinte: eu sei que tem outras versões, mas a versão chinesa é o seguinte: essas regras de portugueses somente são válidas para portugueses, não para os chineses. Então Portugal sempre adotou essa política de não interferência nos negócios da China. Tá? Então essa é a versão científica pesquisada na universidade, que me foi transmitida, e eu muito negligentemente perdi o artigo. Estava escrito em chinês e versado em inglês, mas graças a Deus eu tive a facilidade de obter esses documentos originais, não é? Deve estar num monte de livros que eu guardo em casa. Não perdi, tá? Perdido nos livros. Então essas são as duas questões. Agora, por que está ligado ao João Batista? Como eu falei, já antecipei, portugueses eram católicos, Estado e Igreja não se separavam. Não é? Tanto é que eu também nasci em casa de parteira, porém com registro do pároco da cidade. Só por volta dos anos 50, 60, transferi para o registro civil, porque a certidão de batismo era válida como certidão de nascimento. São João Batista, como era devotos dos portugueses e fiéis, eles invocavam a proteção de João Batista. Eles falavam que só podia ser um santo para nos proteger das invasões holandesas, não só pela força expedicionária, como as armas que eles traziam. Nós, macaenses, não poderiam jamais resistir, quanto mais repelirem. Então os holandeses, depois desse monte de acontecimentos tidos milagrosos, demandaram e foram embora. Foi aí que instituiu o dia 24 de junho como o dia de Macau. E o que simboliza para nós macaenses? Simboliza o Estado, a fibra, que aqui nós chamamos raça, dos macaenses, em defender o que é da terra, o que é de Macau, sem nenhuma conotação política, mas pelo menos está no nosso sangue, mesmo com todas as imperfeições de um ser humano, que todos nós somos seres humanos, carregamos desde o nascimento. Por isso que temos que ser batizados para nos purificarmos, e mesmo no taoísmo chinês tem que ser um batismo. Os católicos batizam com água, os taoístas batizam com fogo, para purificar, e nós somos o que nós somos, peculiares e congêneros. Era só essa mensagem. Muito obrigado. Até a próxima.